Roberto Carlos nunca falou sobre isso antes. Mas em uma entrevista recente, aos 84 anos, ele revelou algo que deixou o Brasil inteiro em silêncio. Um medo que ele sempre carregou, mas que nunca tinha admitido em público. Não estou com medo, estou em pânico. Essas palavras, ditas com os olhos marejados, não vieram de um homem qualquer. Vieram do maior ídolo da música brasileira, do rei que atravessou gerações cantando sobre amor, fé e esperança. Um homem que parecia intocável, agora desarmado diante daquilo que nenhum sucesso, nenhuma fama e nenhum aplauso conseguem afastar, o envelhecimento. Mas antes de chegar a esse momento, é preciso entender a jornada que o trouxe até aqui. A história de Roberto Carlos não começa nos palcos iluminados nem nas multidões que o ovacionam há décadas. Começa em Cachoeiro do Itapemirim, uma cidade no Espírito Santo onde um menino franzino, fascinado por música, vivia cercado por boleros antigos e o som rasgado do rock and roll americano que chegava pelo rádio. Foi ali que o destino começou a escrever suas primeiras linhas, e foi ali também que, ainda na infância, ele enfrentou o primeiro golpe brutal da vida. Aos 6 anos, Roberto foi atingido por um trem. O acidente lhe custou parte da perna direita e o lançou, ainda tão pequeno, em um mundo de olhares estranhos, dores físicas e uma nova consciência sobre sua própria vulnerabilidade. A partir daquele momento, ele não seria mais apenas o garoto que amava música, seria o garoto diferente, o menino com a perna mecânica. Mas foi justamente nesse abismo que nasceu sua força. Em vez de se entregar à vergonha ou ao medo, Roberto encontrou refúgio nos discos, nas melodias, nas palavras que mais tarde emocionariam milhões. A música se tornou o seu escudo, e também sua voz. Ele começou pequeno, se apresentando em rádios locais, participando de festivais, até decidir, ainda adolescente, se mudar para o Rio de Janeiro em busca de oportunidades maiores. Ali, o cenário musical fervilhava com influências estrangeiras, tensões políticas e uma juventude sedenta por novidade. Foi nesse caldeirão que Roberto Carlos se reinventou, e reinventou também a música brasileira. Na década de 1960, ele se tornou o rosto da Jovem Guarda, um movimento musical que trouxe o rock ao país com uma mistura de rebeldia, romantismo e atitude. Com hits como Quero que Vá Tudo pro Inferno e Splish Splash, ele conquistou uma geração inteira. Seu estilo, calça justa, topete impecável, olhar carismático, virou símbolo de juventude e liberdade. Mas, como todo ídolo que desafia padrões, Roberto também enfrentou críticas severas. Chamaram sua música de alienada, acusaram-no de se render à influência americana. Alguns não perdoaram sua postura neutra em tempos de ditadura, outros questionaram sua visita ao Chile sob o regime de Pinochet. Mas ele seguiu em frente, centrado, imperturbável, sempre com uma canção na boca e um silêncio calculado nos momentos de conflito. Só que, por trás do artista infalível, havia um homem cercado por dores silenciosas. O público via o cantor das multidões, o artista do especial de fim de ano, mas poucos imaginavam o preço que ele pagava longe dos holofotes. Amores intensos que terminaram em perda. Uma batalha íntima contra o transtorno obsessivo-compulsivo, que o levava a evitar músicas específicas em seus shows. E, mais recentemente, a dor lancinante da morte de seu filho Dudu Braga, com quem dividia não só o amor pela música, mas também uma amizade rara e profunda. Todos esses momentos formam um mosaico humano, real, complexo. E é esse mosaico que nos leva ao ponto mais tocante da sua trajetória, a confissão sobre o pânico de envelhecer. Uma admissão que não veio acompanhada de maquiagem ou artifício. Veio crua, honesta, carregada de medo e de uma sabedoria difícil de alcançar. O homem que embalou os romances de milhões de brasileiros, que cantou sobre a beleza da juventude e a força do amor eterno, agora fala sobre o fim, sobre o medo da solidão, da decadência, da ausência. Mas por que essa revelação tão simples mexeu tanto com o país? Porque, no fundo, todos suspeitávamos. Todos sabíamos, de algum modo, que até o rei tremia diante do espelho. E ainda assim, ouvir isso de sua própria boca foi como quebrar um feitiço. Foi o momento em que o ícone virou gente. E é exatamente isso que torna essa história tão poderosa. Fique até o final, porque o que você vai ver não é apenas a biografia de um cantor. É um retrato profundo de dor, superação e humanidade. Uma jornada que começa com um acidente de trem e termina com a mais corajosa das confissões. Uma história que pode, de alguma maneira, iluminar a sua também. Nos anos 1960, o Brasil estava em ebulição.
As rádios fervilhavam com novidades, os jovens ansiavam por mudança, e o mundo parecia girar em uma velocidade nova, acelerada por guitarras elétricas, roupas ousadas e ideias libertárias. Foi nesse cenário que Roberto Carlos deixou de ser apenas um nome promissor para se tornar um verdadeiro fenômeno. Mais do que um cantor, ele se tornou o rosto de um movimento cultural inteiro, a Jovem Guarda. Mas essa ascensão meteórica não aconteceu por acaso. Depois de anos batalhando nos bastidores da indústria musical, gravando versões de músicas americanas e tentando se firmar em um mercado dominado por sambistas e cantores românticos tradicionais, Roberto encontrou sua própria voz, e com ela, uma geração inteira encontrou o seu som. A Jovem Guarda nasceu de uma convergência rara, juventude, televisão e rebeldia. Inspirada no rock and roll americano de Elvis Presley e Bill Haley, mas com um tempero 100% brasileiro, a estética da Jovem Guarda era vibrante, colorida e contestadora. Roberto, com sua calça justa, jaqueta de couro e cabelo impecável, era a imagem perfeita dessa nova era. Seu programa de TV, exibido nas tardes de domingo, virou febre nacional. Era ali que os adolescentes viam não só as músicas que embalavam seus romances e suas frustrações, mas também um estilo de vida alternativo ao que os pais pregavam. Hits como Quero que Vá Tudo pro Inferno explodiram nas paradas e escancararam o espírito da época, uma mistura de inconformismo juvenil e desejo por liberdade. A canção foi recebida com entusiasmo pelo público, mas também com espanto por setores mais conservadores da sociedade. Afinal, um cantor brasileiro dizendo que queria que tudo fosse pro inferno soava quase como uma heresia. As críticas vieram rápidas, principalmente da imprensa tradicional e de setores religiosos. Chamaram Roberto de vulgar, de estrangeirado, de irresponsável. Mas ele, imperturbável, seguia cantando e, mais importante, vendendo milhares de discos. Seu sucesso, no entanto, não veio sem polêmicas. Enquanto a Jovem Guarda tomava conta das rádios, outros artistas da MPB, mais ligados ao engajamento político e à música de protesto, torciam o nariz para aquele fenômeno pop. Diziam que Roberto e sua turma estavam alienando os jovens com músicas fúteis, que ignoravam a realidade dura do país. Em plena ditadura militar, quando a arte era um espaço de resistência, a neutralidade de Roberto incomodava. Ele raramente se posicionava, preferia cantar sobre amor, juventude e sentimentos universais, e isso foi visto por muitos como uma forma de omissão. A visita ao Chile, durante o regime de Pinochet, acentuou essa percepção. Em meio a um cenário internacional marcado por ditaduras e repressões, Roberto foi criticado por aceitar cantar em um país mergulhado em censura e violência. A polêmica foi intensa, e muitos se perguntaram se o artista sabia exatamente o que estava fazendo ou se simplesmente preferia ignorar o contexto político em nome da carreira. Verdade ou não, esse episódio marcou um dos momentos mais controversos de sua trajetória, consolidando sua imagem como alguém que escolhia o caminho da neutralidade, algo que, naquela época, também era uma posição política. Apesar disso, ou talvez por causa disso, Roberto continuou crescendo. Sua habilidade de se comunicar diretamente com o público, de entender os desejos e angústias da juventude brasileira, o tornou quase intocável. Ele não era só o cantor das multidões, era o porta-voz de um tempo em que os jovens queriam se libertar das amarras antigas e experimentar um novo tipo de liberdade, ainda que fosse apenas nas letras de uma canção. Mas a Jovem Guarda não foi apenas um movimento musical. Foi um divisor de águas na cultura brasileira. E Roberto, com sua presença carismática e voz inconfundível, estava no centro de tudo. Ele transformou a forma como se fazia música no país, abriu portas para novos estilos, influenciou gerações de artistas. Acima de tudo, mostrou que era possível ser pop em português. Mais do que vender discos, Roberto vendeu um sonho, o sonho de um Brasil moderno, conectado com o mundo, mas com raízes profundas em suas próprias emoções. Ao final da década, a Jovem Guarda começava a dar sinais de esgotamento. O país mudava, os gostos musicais evoluíam, e Roberto também sentia a necessidade de amadurecer. Mas o impacto daquela fase inicial nunca desapareceu. Foi ali que nasceu o mito. Foi ali que Roberto Carlos deixou de ser apenas um cantor para se tornar o rei, um título que, até hoje, ninguém foi capaz de tirar. No coração da trajetória de Roberto Carlos, entre os altos estrondosos do sucesso e os silêncios das dores mais íntimas, existe uma presença que nunca se apagou, Erasmo Carlos. Mais do que parceiro musical, Erasmo foi o irmão que a vida deu a Roberto.
Uma ligação que começou nos bastidores da música e atravessou 6 décadas de história, marcada por composições memoráveis, momentos de riso, e uma lealdade que resistiu ao tempo, à fama e às transformações do mundo ao redor. Tudo começou no início dos anos 1960, quando Roberto e Erasmo se cruzaram em meio ao efervescente cenário da música jovem brasileira. Os dois compartilhavam referências parecidas, Elvis Presley, o rock and roll, os boleros românticos, mas, acima de tudo, compartilhavam uma linguagem emocional que se traduziu em música com uma fluidez rara. Logo formaram uma das duplas mais influentes da história da música brasileira, com Erasmo como parceiro constante de composições e presença nos bastidores, mesmo quando não aparecia no centro dos holofotes. Juntos, escreveram músicas que moldaram a identidade da jovem guarda, não apenas como um movimento musical, mas como um estilo de vida. Enquanto Roberto encantava multidões com sua presença magnética e sua voz aveludada, Erasmo trazia um olhar mais informal, irreverente e afetivo, quase como um irmão mais velho que traduzia o que o público também sentia. O resultado era uma química musical única, e um repertório que se transformou em trilha sonora da juventude brasileira. É proibido fumar, Sentado à beira do caminho, As curvas da Estrada de Santos, entre tantas outras. Mas não foi apenas nos palcos e estúdios que essa amizade se fortaleceu. Roberto e Erasmo desenvolveram um vínculo que ia muito além da música. Viajavam juntos, confidenciavam medos, trocavam cartas e conselhos, dividiam os bastidores da fama e os silêncios da solidão. Em uma indústria onde relações muitas vezes são marcadas por rivalidade ou conveniência, a parceria dos dois era movida por um afeto genuíno, por uma confiança que não precisava ser reafirmada o tempo todo. A canção Amigo, lançada em 1977, se tornou o hino não oficial dessa irmandade. Escrita como uma homenagem explícita a Erasmo, a música é uma das declarações de amizade mais comoventes da história da música popular brasileira. Com versos como Você meu amigo de fé, meu irmão camarada, Roberto eternizou o tipo de afeto masculino que raramente era expressado com tanta sinceridade e doçura. Foi um gesto de reconhecimento público que emocionou o país, e que, segundo muitos, arrancou lágrimas até do próprio Erasmo quando a ouviu pela primeira vez. Ao longo dos anos, mesmo com as mudanças na indústria musical, a conexão entre os dois permaneceu sólida. Ambos seguiram caminhos que os levaram a diferentes estilos e experiências, mas nunca deixaram de compor juntos, de se apoiar, de aparecer um no show do outro. Eram como dois troncos da mesma árvore, crescidos em direções diferentes, mas enraizados no mesmo solo de afeto e lealdade. Com o passar do tempo, essa irmandade se tornou ainda mais visível. Em entrevistas, Roberto sempre falava de Erasmo com ternura e respeito. E Erasmo, com seu jeito despojado, nunca deixava de brincar com um amigo famoso, chamando-o de Robertinho, como só os íntimos podiam fazer. Era uma amizade que, mesmo diante das câmeras, nunca pareceu ensaiada, apenas verdadeira. Em novembro de 2022, a notícia da morte de Erasmo Carlos caiu como um raio sobre o Brasil, e, especialmente, sobre Roberto. Embora discreto como sempre em sua dor, era evidente o peso daquela perda. Para Roberto, não era apenas o adeus a um parceiro de décadas, mas o fim de uma parte de si mesmo. Alguém que conhecia suas alegrias e suas feridas, alguém que esteve presente nos dias de glória e nos períodos de escuridão. A ausência de Erasmo não era apenas física, era simbólica. Representava o encerramento de um capítulo inteiro da vida de Roberto. Mas como em suas canções, a saudade se transforma em memória, e a memória em eternidade. Roberto seguiu cantando Amigo em seus shows, agora com um olhar mais demorado no céu, com um silêncio respeitoso após o último verso. E o público, que sempre viu naquela música uma celebração da amizade, passou a ouvi-la como um lamento delicado, um sussurro de adeus. A amizade entre Roberto e Erasmo é mais do que um episódio da música brasileira. É um lembrete poderoso de que, por trás dos grandes mitos, existem laços humanos que sustentam tudo. Uma irmandade que, mesmo diante da morte, segue viva, em cada nota, em cada verso, em cada lembrança. Se a carreira de Roberto Carlos foi marcada por brilho, aplausos e multidões, sua vida pessoal seguiu por caminhos bem diferentes, quase sempre guiados pela discrição, pela intensidade dos sentimentos, muitas vezes, pela dor. Por trás da figura do rei, havia um homem que viveu grandes histórias de amor, mas também enfrentou perdas devastadoras que deixaram marcas profundas. Os relacionamentos de Roberto foram intensos,
repletos de entrega, mas muitas vezes atravessados por ausências, despedidas e silêncios que falam mais do que qualquer canção. Seu primeiro grande amor foi Cleonice Rossi, com quem se casou em 1968. Cleonice, conhecida como Nice, era uma mulher discreta, forte e dedicada à família. O casamento foi celebrado em meio ao auge da Jovem Guarda, e juntos tiveram 3 filhos, incluindo Dudu Braga, que mais tarde se tornaria uma figura central na vida de Roberto. Apesar da vida pública movimentada, Roberto e Nice mantiveram a relação longe dos holofotes. No entanto, com o tempo, as pressões da fama, os compromissos profissionais e as diferenças pessoais acabaram desgastando a união. O casamento terminou em divórcio, mas o respeito e o carinho permaneceram. Quando Cleonice foi diagnosticada com câncer, anos após a separação, Roberto permaneceu ao seu lado até o fim, visitando-a com frequência e prestando apoio emocional. Foi um gesto silencioso, porém eloquente, de um amor que, mesmo transformado, nunca foi esquecido. Após a separação, o nome de Roberto passou a ser associado a diversas mulheres, mas poucas relações foram tão marcantes publicamente quanto a que viveu com a atriz e ex-deputada Miriam Rios. Juntos por quase uma década, Roberto e Miriam formavam um casal admirado, sempre cercado por rumores e especulações, mas tentando preservar uma certa intimidade em meio à exposição inevitável. Miriam acompanhava Roberto em turnês, participava da vida familiar e parecia trazer uma estabilidade rara para a vida do cantor. No entanto, novamente, a fama e os compromissos constantes cobraram seu preço. O relacionamento chegou ao fim de forma serena, sem escândalos, mas com um sentimento de perda mútua. Miriam seguiria seu caminho na vida pública e na religião, enquanto Roberto voltava à sua solidão característica, agora com mais uma ferida emocional carregada no coração. Mas foi com Maria Rita Simões que Roberto viveu o amor mais profundo, e também a dor mais intensa. Eles se conheceram discretamente nos anos 1990, e aos poucos Maria Rita foi ocupando um espaço cada vez mais importante em sua vida. Diferente das anteriores, essa relação foi extremamente reservada. Durante muito tempo, o público sequer sabia do envolvimento entre os dois. Roberto fazia questão de proteger o relacionamento do assédio da mídia, preservando aquele amor como um tesouro íntimo. Maria Rita era descrita como doce, serena e profundamente espiritualizada. A presença dela parecia amenizar as angústias de Roberto, oferecendo-lhe um tipo de acolhimento silencioso que ele tanto precisava. Em 1999, a tragédia mais uma vez se abateu sobre sua vida pessoal. Maria Rita foi diagnosticada com câncer. Apesar de todos os esforços médicos e da fé que os unia, a doença avançou rapidamente. A morte dela representou um abismo emocional para Roberto. Ele ficou em silêncio durante meses, cancelou apresentações, evitou aparições públicas. Amigos próximos relatam que ele entrou em um luto profundo e que, por muito tempo, não conseguia sequer ouvir certas músicas que o faziam lembrar da amada. Maria Rita não era apenas uma companheira, ela era o centro emocional da vida de Roberto naquele momento. Sua perda não foi apenas de uma parceira amorosa, mas de um porto seguro. Mesmo anos depois, em entrevistas raras, quando questionado sobre novos amores, Roberto sempre respondia com reservas. Dizia que ainda era fiel à memória de Maria Rita. Essa fidelidade emocional, mais do que qualquer gesto público, revela o quanto aquele amor foi absoluto. Ele nunca mais se casou. Nunca mais apareceu publicamente com outra mulher. Sua vida afetiva parece ter congelado naquele ponto, como se, depois de Maria Rita, não houvesse mais espaço para uma nova história. As canções românticas de Roberto, tão presentes em sua discografia, ganham outro significado quando se conhece esse lado de sua vida. Elas não são apenas produtos artísticos, são confissões cifradas, cartas abertas de alguém que amou intensamente, perdeu profundamente, e seguiu cantando como forma de manter vivas as lembranças. Nos palcos, ele sorri, canta, encanta. Mas por trás dos olhos azuis, há sempre um traço de melancolia, de quem já viu o amor florescer e desaparecer, e decidiu eternizá-lo em versos. A trajetória amorosa de Roberto Carlos não é apenas um capítulo de sua biografia. É parte essencial do homem por trás da lenda. Um homem que, apesar da fama, dos sucessos e dos aplausos, viveu as alegrias e dores do amor como qualquer um de nós, com intensidade, com esperança e com a inevitável ferida da perda. Entre os muitos aspectos que moldaram a complexa personalidade de Roberto Carlos, talvez um dos menos discutidos e, ao mesmo tempo,
mais reveladores, seja sua batalha silenciosa contra o transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC. Um distúrbio que ele carregou por décadas sem nomear, sem explicar, apenas deixando que se manifestasse em pequenos gestos, hábitos e ausências notadas por quem o acompanhava de perto. O TOC de Roberto não foi apenas uma questão clínica. Foi um componente que influenciou diretamente sua arte, sua rotina e sua relação com o público. Durante anos, fãs mais atentos perceberam que certas músicas sumiram do repertório dos shows. Canções marcantes como Quero que Vá Tudo Pro Inferno e outras da fase da Jovem Guarda simplesmente desapareceram das apresentações ao vivo. As justificativas eram vagas ou inexistentes, e surgiram boatos de que Roberto havia mudado de estilo ou se afastado daquela fase. Mas por trás desse silêncio havia algo mais profundo, uma série de associações mentais, rituais internos e medos incontroláveis que tomavam forma no TOC. O transtorno obsessivo-compulsivo é caracterizado por pensamentos intrusivos, obsessões e a necessidade de realizar certos comportamentos repetitivos, os chamados rituais, para aliviar a ansiedade. No caso de Roberto, isso se traduziu em superstições rígidas, como evitar determinadas palavras, números, cores ou até mesmo pessoas em certas situações. A letra de uma música, por exemplo, poderia conter termos que, para ele, carregavam uma carga negativa. E por mais irracional que isso pudesse parecer para quem observava de fora, para ele era algo inegociável. Era como se cantar certas músicas pudesse desencadear uma espécie de maldição emocional, algo difícil de explicar, mas impossível de ignorar. Durante muito tempo, Roberto não falava sobre isso. Sua postura era de extrema reserva. Evitava entrevistas longas, não comentava sobre a ausência das músicas, e quando perguntado, dava respostas evasivas, sempre educadas, mas visivelmente desconfortáveis. O TOC, como quase toda questão relacionada à saúde mental naquela época, era envolto em estigma e incompreensão. Ainda mais vindo de um artista que era visto como símbolo de perfeição, romantismo e estabilidade. Admitir uma fragilidade emocional parecia, por muito tempo, algo incompatível com a imagem pública que o acompanhava. Mas o tempo, e talvez a dor acumulada de tantas perdas, fizeram Roberto mudar. A partir dos anos 2010, ele passou a falar mais abertamente sobre o TOC. Em entrevistas pontuais, revelou que evitava certas canções por causa de pensamentos obsessivos que o atormentavam, mas que estava trabalhando para superar isso. Ele contou, por exemplo, que a canção Quero que Vá Tudo Pro Inferno tinha sido banida de seu repertório por muitos anos por motivos que só ele entendia, mas que finalmente estava conseguindo enfrentar esses fantasmas. Esse movimento de abertura não foi pequeno. Para um homem que passou a vida controlando obsessivamente sua imagem, sua rotina, seus sentimentos, admitir algo tão íntimo e descontrolado foi um ato de coragem. Mais do que isso, foi um gesto de empatia com seu público. Ao falar sobre TOC, Roberto abriu espaço para que milhares de pessoas se identificassem com suas lutas silenciosas, com seus próprios rituais invisíveis, com suas limitações emocionais. De certa forma, ele usou sua dor como ponte, não como barreira. E então, o que parecia improvável aconteceu. Roberto voltou a cantar músicas que havia abandonado por décadas. Em shows recentes, canções como Quero que Vá Tudo Pro Inferno reapareceram nos setlists, não como provocação, mas como sinal de cura. Ao enfrentá-las, ele não apenas retomava parte importante de sua trajetória artística, ele reafirmava o controle sobre sua própria história. A plateia, ao perceber esse retorno, aplaudia com mais força. Era um gesto técnico, sim, mas também simbólico. Era como ver um homem em reconciliação com seu passado, com sua mente, consigo mesmo. A relação de Roberto com o TOC é um lembrete poderoso de que mesmo os grandes ídolos são humanos. E que a saúde mental, frequentemente tratada como tabu, precisa ser discutida, acolhida e compreendida. Ao tornar pública sua luta, Roberto contribuiu para ampliar esse debate no Brasil, especialmente entre gerações mais velhas, que muitas vezes ainda veem transtornos mentais com preconceito ou desinformação. Mais do que isso, sua história mostra que fragilidade não é o oposto da força, é parte dela. Roberto Carlos enfrentou medos invisíveis, cedeu a rituais silenciosos, mergulhou em silêncios profundos e, ainda assim, continuou. Seguiu cantando, compondo, amando, perdendo e se refazendo. O TOC foi um dos muitos obstáculos que a vida lhe impôs. E como todos os outros, ele escolheu enfrentá-lo com coragem e melodia.
A dor de perder um filho é, para muitos, indescritível. Um abismo que desafia qualquer lógica emocional, que paralisa até mesmo os mais fortes. Para Roberto Carlos, que já havia enfrentado tragédias pessoais, a morte de Dudu Braga em setembro de 2021 foi o golpe mais profundo e devastador de sua vida. Dudu não era apenas seu filho. Era também um amigo, um parceiro, um espelho emocional e criativo com quem dividia alegrias, desafios e a paixão pela música. Luiz Fernando Braga, carinhosamente chamado de Dudu, nasceu com um problema congênito na visão. Ainda bebê, enfrentou diversas cirurgias nos olhos, e ao longo da vida perdeu completamente a visão. Mas se engana quem pensa que isso limitou o seu percurso. Dudu era determinado, carismático e extremamente talentoso. Tornou-se produtor musical, apresentador de rádio e TV, e comandava a banda RC na Veia, um tributo moderno às canções do pai. Seu bom humor e generosidade conquistaram colegas e ouvintes, e seu entusiasmo pela vida era contagiante. Sempre com um sorriso, mesmo diante das adversidades. A relação entre pai e filho era visivelmente afetuosa. Nos bastidores dos shows, em entrevistas e momentos íntimos captados por câmeras discretas, Dudu tratava o pai com uma mistura de reverência e liberdade. Ele era um dos poucos que chamavam Roberto apenas de pai, sem o peso do mito. Era ele também quem incentivava o artista a se reinventar, a experimentar, a rir de si mesmo. Dudu parecia ter a chave para um lado mais leve e descontraído de Roberto, algo que o público raramente via. Por isso, o diagnóstico de câncer peritoneal de Dudu, em meados de 2020, foi recebido como um soco no estômago. A doença, agressiva e rara, exigiu tratamentos intensivos, internações frequentes e muita força emocional. Durante esse período, Roberto se manteve ao lado do filho o máximo possível. Cancelou compromissos, evitou aparições públicas e mergulhou em uma rotina de silêncio e oração. Mesmo nas poucas declarações que dava, era visível o peso da preocupação. Dizia que Dudu estava lutando com coragem, mas seus olhos já denunciavam o medo. Nos últimos meses, Dudu passou a compartilhar parte de sua batalha nas redes sociais. Em vídeos e postagens, falava abertamente sobre o tratamento, os efeitos colaterais e a importância da fé. Seu tom era sempre esperançoso, e mesmo nos momentos mais delicados, fazia questão de agradecer à equipe médica, aos amigos e ao apoio incondicional da família. Havia algo quase pedagógico em sua dor. Ele queria transformar a experiência em algo útil, em um testemunho que ajudasse outras pessoas. Enquanto isso, Roberto observava, em silêncio, em oração, talvez em desespero contido. Quando Dudu faleceu, aos 52 anos, o Brasil inteiro sentiu o baque. As homenagens vieram de todas as partes, artistas, jornalistas, fãs. Mas o silêncio de Roberto foi o mais ensurdecedor. Não houve coletiva de imprensa, não houve discurso, não houve despedida pública. O rei se calou. Por semanas, retraído em seu luto, interrompeu todas as atividades e se afastou completamente da vida artística. Quem o conhecia sabia, essa dor era incomparável. Perder Dudu foi como perder uma parte de si mesmo. Essa ausência foi também um sinal de respeito. Ao recusar os holofotes em um momento de dor tão íntima, Roberto reafirmou sua postura de sempre, proteger a si e a sua família mesmo nas piores tempestades. Mas ao mesmo tempo, seu silêncio dizia muito. Era o silêncio de um pai dilacerado, de um homem acostumado a lidar com a morte, mas jamais preparado para ela quando se trata de um filho. Quando finalmente voltou a se apresentar, meses depois, Roberto não falou diretamente sobre Dudu, mas dedicou algumas canções a alguém muito especial que agora está em outro plano. A plateia entendeu, e chorou com ele. O retorno foi comedido, como se cada nota fosse um esforço de superação, uma tentativa de recomeço. Era Roberto Carlos sendo, mais do que nunca, humano. Essa perda selou uma fase da vida do cantor. A figura mítica do rei ganhou novas camadas. Já não era apenas o romântico incorrigível, o ídolo da jovem guarda, o homem das canções eternas. Era também o pai enlutado, o sobrevivente de uma dor irreparável. E, de alguma forma, essa dor o aproximou ainda mais de seu público. Porque ali, no meio das músicas que falam de amor e esperança, passou a habitar também a presença de Dudu, em silêncio, mas para sempre. A perda do filho não apagou a luz de Roberto, mas a tornou mais suave, mais humana, mais verdadeira. Se antes sua música confortava corações partidos, agora ela vem de um coração partido também. E isso faz toda a diferença.
Aos 83 anos, depois de uma vida inteira marcada por amores intensos, perdas dolorosas, sucessos estrondosos e batalhas invisíveis, Roberto Carlos surpreendeu o Brasil com uma confissão que ninguém esperava ouvir, ou talvez todos já suspeitassem. Em uma entrevista rara, feita em tom quase sussurrado, ele revelou: "Não estou com medo de envelhecer, estou em pânico." A frase caiu como uma bomba silenciosa. Não pela dramaticidade, mas pela verdade crua, simples, direta. Era o tipo de admissão que ninguém esperava de um ídolo, ainda mais alguém que sempre pareceu flutuar acima das angústias humanas, imune à passagem do tempo. Mas ali estava ele, o rei. O homem que embalou casamentos, corações partidos e lembranças de Natal por mais de 6 décadas. Um ícone confessando um medo tão comum, tão universal, que parecia vir do fundo de qualquer um de nós. O envelhecimento, que para muitos é um processo natural, para Roberto sempre foi uma sombra incômoda. O tempo, que tanta gente aceita com resignação, para ele sempre foi um inimigo sutil, que rouba os amigos, os amores, a juventude, a vitalidade, e deixa em troca um espelho que não mente. Talvez essa confissão tenha sido o verdadeiro clímax de sua trajetória pública. Porque, de todas as batalhas que enfrentou, o acidente na infância, a morte da esposa, o toque, a perda do filho, essa foi a mais humana, a mais próxima da nossa própria fragilidade. E, paradoxalmente, foi também a mais libertadora. Ao dizer que estava em pânico, Roberto nos permitiu admitir que também estamos. Que também temos medo do que vem depois dos 60, dos 70, dos 80. Medo de perder a memória, os amigos, o vigor, o lugar no mundo. Mas Roberto não parou por aí. Porque, mesmo em pânico, ele não deixou de cantar. Não deixou de sorrir. Não deixou de usar azul e branco, de seguir seus rituais, de entrar no palco ao som de Como é Grande o Meu Amor por Você e sair sob uma chuva de rosas. Seu pânico não o imobilizou, o transformou. Fez com que sua música ganhasse uma camada nova, a da vulnerabilidade, do homem que sente, que teme, que treme, mas que não para. Essa vulnerabilidade, longe de diminuir sua grandeza, a amplia. Porque, sejamos honestos, o que seria mais inspirador? Um mito inalcançável, imune ao tempo, ou um homem real, que enfrenta o tempo com coragem e ternura? O Roberto dos últimos anos não é apenas o rei do romantismo. É o rei da resistência emocional, do recomeço, do ainda estou aqui. E aqui está ele, ainda em atividade, ainda emocionando plateias, ainda sendo amado por milhões. Cada show que faz é uma pequena vitória contra o tempo. Cada música que canta, um lembrete de que envelhecer não precisa ser o fim, mas uma continuação, mais suave, mais lenta, mas igualmente cheia de significado. É como se cada ruga que o tempo deixou no seu rosto fosse uma estrofe de uma canção ainda em andamento. E é nesse ponto que a história de Roberto Carlos deixa de ser apenas sobre ele, e passa a ser sobre todos nós. Porque todos temos nossos medos secretos. Todos enfrentamos perdas, incertezas, noites em claro. Todos temos alguma canção que deixamos de cantar por medo do que ela nos faz sentir. E talvez seja por isso que Roberto ainda nos comove tanto. Porque ele não é só o cantor. Ele é o espelho. Se você chegou até aqui, agora sabe que por trás do ídolo havia, e ainda há, um homem cheio de camadas, contradições, silêncios e verdades. Um homem que venceu o impossível na infância, revolucionou a música brasileira na juventude, sofreu perdas irreparáveis na maturidade, e que, na velhice, decidiu contar ao mundo seu maior medo. E ao fazer isso, transformou esse medo em algo menos assustador para todos nós. E se você gostou dessa jornada, dessa montanha-russa emocional cheia de notas musicais, lágrimas discretas e sorrisos tardios, aproveita e se inscreve aqui no canal. Porque ainda tem muita história surpreendente vindo por aí. Histórias de gente que, como Roberto Carlos, enfrentou a vida com o coração aberto, mesmo quando ele estava em pedaços. Histórias que emocionam, inspiram, fazem rir e, às vezes, chorar. Ah, e se você já era fã do Roberto, agora tem mais um motivo para admirá-lo. E se você ainda não era, bem, difícil não se render depois disso, né? Afinal, quem mais poderia transformar até o medo de envelhecer em poesia?